Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto de lei 414 do ponto de vista da autoprodução, com o Daniel Pina e o Paulo Sem, que são ambos os professores do nosso curso que está com inscrições abertas sobre autoprodução. Antes de passar a palavra para os meninos se apresentarem novamente, porque eles já estiveram aqui no podcast, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 165 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Meninos, bem-vindos novamente ao nosso podcast, ao Redcast. Vocês já estiveram aqui no ano passado, nesse mesmo contexto, né, de lançar um curso junto com a Rede sobre autoprodução. E eu queria que vocês se apresentassem, indo um pouco além de que são professores da Rede, são meus colegas de Happy Hour há muito tempo, e de consultas públicas, né? Podem começar, como vocês preferem. Daniel, vamos na ordem de chamada. Bem, meu nome é Daniel Pina, o pessoal me conhece. Eu trabalho na BIAP, né, Associação de Autoprodução, já tem 8 anos. Entrei lá, na verdade, no meio de 2014, e tive umas indas e vindas, mas depois me firmei, já estou basicamente lá, 8 anos, basicamente, e trabalho com autoprodução esse tempo todo, e assim, muito interessante ver a evolução da autoprodução, né? Desde aquela época, 2014, 2015, a gente tinha um contexto muito diferente do contexto de hoje, e ver a gente passou um pouco aqui por cada uma das fases que a autoprodução também evoluiu, conforme não só o modelo nosso regulatório, mas a autoprodução também passou por diversas fases, e muito interessante ver essa perspectiva, né, lá de dentro da associação. Hoje a gente tem 20 associados, basicamente de autoprodução, são os maiores do país, exceto a Petrobras, que não está lá, mas são os 20 maiores aí autoprodutores do país, e é muito interessante poder ter essa oportunidade ali de trocar experiência, de aprender. A autoprodução a gente sempre comenta, né? A autoprodução, ele faz um pouco de tudo, né? É um pouco gerador, é um pouco carga, e tem complexidades e particularidades infinitas aí. Então, cada dia a gente está aprendendo um pouquinho a mais sobre esses pontos também ali na associação. Boa. Então, vamos lá. Olá a todos, né? Meu nome é Paulo Seno, eu sou o diretor de energia lá na BIAP, né? Então, há 5 anos venho aí aprendendo com o Daniel lá dentro, né? Eu acho que o Daniel colocou muito bem nessa vivência que a gente tem lá de tantas alterações, tantas mudanças, tantas evoluções que aconteceram aí, tanto na autoprodução, como o setor como um todo mudando sua característica. Isso, sem dúvida, é uma vivência muito importante. Inclusive, eu comentei com o Daniel, né? A gente aqui, né, a oportunidade de a gente fazer uma segunda edição desse curso, né, agradecer já a Rede aí pela oportunidade, e o quanto a gente vê as coisas mudando em um ano, né, de tanto do regulatório, de mercado, como que essas discussões foram acontecendo, umas não aconteceram, outras aconteceram, outros que a gente não esperava aconteceu. Então, uma dinâmica muito interessante aí que aconteceu nesse um ano. Então, acho que a gente está aí ansioso aí para ver aí os alunos da Rede aí nesse curso aí e atualizá-los, né, para quem for fazer essa segunda edição aí e trocar esse conhecimento, né, que eu acho que é muito interessante. Legal, Paulo. Para quem está ouvindo a gente, as inscrições vão até dia 9 de março de 2023.
E aí, quem quiser aproveitar logo, porque está em promoção que não vai acontecer de novo, né? Legal. Gente, vocês falaram muito de mudança e eu pedi para a gente fazer esse podcast sobre um tema específico, que é o projeto de lei 414, justamente porque, assim, olha, eu acompanho ele desde que ele era 232, né? Desde do texto que veio lá do Ministério, qual que era? Foi a CP33, né? 33, CP33. É. E muita coisa já mudou, né? A ponto de que hoje, eu que não estou acompanhando autoprodução ali com tanta ênfase, eu não sei mais o que está acontecendo com esse pessoal lá dentro do projeto de lei, é isso que eu queria trazer aqui para os ouvintes hoje. Então, para a gente começar, do que se trata o projeto de lei 414? Eu acho que o Daniel vai falar muito bem, né, do 414, mas antes eu gostaria de trazer, né, exatamente essa história, né, do 414. Pô, o que era CP33, né? Acho que foi talvez um movimento muito interessante do setor que se reuniu todos os agentes para de fato o que a gente precisa reformular. E é muito interessante ver lá dentro das notas técnicas, a motivação de toda a discussão, que a autoprodução, de fato, ela carecia de um regulamento para definir o que estava se fazendo naquela época, né? Então, a gente tinha muita coisa dispersa em algumas leis, decretos e até mesmo regras de comercialização que definiam que, de fato, era um autoprodutor. Então, tudo aquilo disperso, né, se teve essa intenção de reunir, né, num projeto de lei para, de fato, garantir aquela segurança, né, do funcionamento e dos conceitos da autoprodução. Então, a CP33 foi iniciada lá em 2017, o fechamento dela em 2018, e aí ela deu origem, né, para esses PLs do 232, que depois passou aí para o 414. Então, a ideia lá, desde da CP33, era, de fato, reunir todos esses conceitos, o funcionamento da autoprodução na prática e colocar isso num normativo. Então, acho que essa motivação é muito importante, porque na época não se via nenhuma reformulação, não se via nenhuma alteração do que já era praticado, né? Simplesmente era, olha, tem uma dificuldade aqui, tem uma falta de clareza aqui, então vamos colocar isso num dispositivo, né? Legal, Paulo. Mas essas regras até então estavam em resolução, estavam na cabeça de quem fazia autoprodução, que ia tentando fazer e conseguia, então dava para fazer, abria precedente? Como que é? Não, um exemplo muito claro é dentro da autoprodução a gente tem o consumo líquido, né, para calcular a incidência de alguns encargos, né? Então você pega o teu consumo bruto e desconta da geração própria. Então esse mecanismo ele foi criado ao longo do tempo, baseado principalmente em discussões dentro da ANEEL e aí colocados em regras de comercialização. Então, isso era um pouco disperso dentro do mercado, de como, de fato, deveria ser feito esse consumo líquido. E aí a gente tinha a lei que falava para não incidir alguns encargos aí dentro da autoprodução, e aí essa questão ela não era materializada, talvez, em lei, era só um normativo que aí foi se criando, né, o conceito aí, tanto na ANEEL quanto na CCE, lá dentro da regra de comercialização. Entendi. É interessante também falar que o conceito de autoprodução ele está num decreto. Então, apesar, por exemplo, a gente tem o produtor independente instituído por uma lei, que é a 9074, mas a gente teve a diferenciação do produtor independente e o autoprodutor de forma mais detalhada num decreto de 98, o decreto 2003. E é muito interessante porque nós vivemos tantos anos aí com vários investimentos grandes, porque se você resgatar principalmente a autoprodução mais antiga, ela constituía de grandes usinas hidrelétricas, especialmente. Não eram grandes investimentos que estavam constituídos, dependiam basicamente de um decreto. Então, o que a CP33 tenta assim, reunir, e hoje, né, deu origem ao PL 414, precisamos de um marco legal para a autoprodução. Nós precisamos definir em lei que investimentos que são tão expressivos que eles não estejam a par de uma insegurança jurídica de um ato infralegal.
Então, acho que isso também junta aí com o que o Paulo comentou, que é realmente a motivação aí de ter um projeto de lei com autoprodução sendo um dos capítulos. As origens, eu acho que são essas, né? Eu acho que de 2017 até os dias de hoje, como você já comentou, né, Nath, muita coisa mudou, tanto no setor, né, a própria autoprodução, teve discussões que não eram, né, talvez motivações lá atrás, né, e acabaram sendo motivações hoje, né? Então, chegar aí no ponto de hoje, que de fato aí a gente vê talvez várias mudanças nesse caminho. Legal. Legal, gente. E, bom, só para nivelar nossos ouvintes, né? Projeto de lei não é lei ainda, não está valendo, é só um projeto. E aí, até desde o nascimento desse projeto até ele virar lei ou não, né, no ponto final dele, é uma novela, e o 414 é uma novela mexicana daquelas boas, né? Eu queria saber em que pé que está a tramitação do projeto 414. Na verdade, assim, nós temos o projeto 414, ele veio, né, do Senado, ele foi aprovado como projeto 232 lá no Senado, e ele foi ao ano passado, na verdade, no ano de 2021 ainda, como 414 para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, ele nunca chegou a ter um outro parecer, um outro relatório que fosse publicado oficialmente. Foi constituída lá dentro das comissões, ele chegou a ser discutido, mas ele não teve nenhum parecer oficialmente publicado. Então, hoje se espera, né, principalmente agora, com um novo congresso que iniciou agora, dia 1º de fevereiro, e com a expectativa, né, em torno do tema da energia, porque, na verdade, vale a pena enfatizar que o 414 não trata só de autoprodução, ele trata de várias outras questões que são fundamentais aí para que se chama, inclusive, de um novo modelo setorial. Então, esse ponto ele é relevante porque essa discussão da autoprodução, então, ela se encontra junto com várias outras discussões. Então, apesar dela ter maturidade em alguns pontos ou não, ela depende de várias outras também, outras discussões em paralelo, avançarem para que esse conjunto de medidas que constitui hoje o projeto 414 avance. Então, por ser um projeto muito amplo, essa dificuldade, né, como a gente relembrou aqui, ele veio desde 2000, da CP 33, da Consulta Pública 33, em 2017, o projeto de lei 1917, que conseguiu aí emplacar um texto que era muito parecido da consulta pública. Então, nós temos aí basicamente 5, 6 anos nessa discussão, e a autoprodução é um dos temas que está ali dentro. E a expectativa, só para poder pontuar, a expectativa é que a gente tenha uma discussão esse ano, talvez não necessariamente no primeiro semestre, mas especialmente pensando no segundo semestre, onde teremos aí não só um governo mais bem organizado, mas também um Congresso já bem estruturado, para que a gente tenha uma discussão em torno desses temas, inclusive a autoprodução, e quem sabe aí ele avance ou não para virar uma lei e concretizar esse que era o ponto principal, que era trazer a autoprodução um marco legal, né? Constituir ela numa lei. Ô, Dani, mas hoje, 16/2, não tem nem Comissão de Minas e Energia definida ainda, tem? Eu acredito que não, viu? Assim, Porque por isso que a gente acha que a estrutura, até pegando um ponto, né? O Paulo comentou do grupo de transição, né? Na verdade, a gente tem um grupo que fez a transição do ministério anterior para o ministério atual. Esse grupo do ministério anterior para o ministério atual, ele traz uma avaliação de que várias das questões, das discussões que houveram no 414, algumas delas já avançaram. Abertura de mercado, parte da questão da separação laço-energia, a gente pode discutir se avançou ou não com o mercado, com os leilões de reserva de capacidade. Então, diante disso, há algumas questões, própria abertura de mercado, né? Então, diante disso, se tem a discussão de qual que é o texto que deve ser colocado aí como 414, né? Se é aquele ainda que a gente conhecia de 1, 2 anos atrás. Então, essa discussão deve aí permear, principalmente com a constituição do Ministério, a estruturação do Ministério e do Congresso,
devemos ter aí uma discussão mais organizada. A gente acredita que talvez aí no final do primeiro semestre para o começo do segundo semestre desse ano. Perfeito. E eu lembro que tinha uma comissão especial, não tinha, no último governo, para tratar do 414? Ou não? Olha, tinha uma comissão especial, sim, constituída, e aí todas as comissões, elas são destituídas, né, ao final do mandato. Então, até se comentou, se discutiu, entrou isso na mídia, realmente, que a comissão tinha sido desconstituída e se questionou, mas não vai andar o 414, mas não é isso, né? Na verdade, é natural que se fosse destituída das versões dos anos anteriores, e espera-se aí que, a depender, né, de um despacho lá do presidente da Câmara, se isso vai constituir uma comissão especial, se vai realmente passar por comissões já instituídas, então a gente ainda não está aguardando aqui para saber qual que vai ser o trâmite para esse ano. Legal. E, meninos, se for aprovado como está hoje, a versão mais recente, digamos, não dá nem para dizer que é a versão oficial, né? Mas a mais recente que já saiu por aí. O que mudaria para o autoprodutor? Bom, essa questão, acho que assim, a versão que está lá, né, hoje como a versão oficial, ela é muito parecida, se não igual aí dessa história toda que a gente comentou lá que veio lá da CP33, né? Então, alguns pontos, né, que eu acho que é importante a gente colocar. Ele traz essa garantia da incidência dos encargos, então não basicamente mudaria o que a gente tem hoje, né? Ele só daria talvez mais confiança para os encargos existentes e daria também uma definição para os novos encargos, que nem tem lá encargo de laço energia, algumas coisas que o próprio 414 traz, ele daria esse sinal já correto para esses novos encargos, né? A questão da elegibilidade do autoprodutor, né, que acho que o Daniel comentou ali, que hoje está tudo num decreto, né, e hoje acho que o pessoal que está mais por dentro aí do assunto, acho que sempre traz essa pergunta, tá, mas eu posso ser autoprodutor se eu tenho uma usina como produção independente? Então, essa questão se resolve lá, né? Ele coloca todo autoprodutor, ele é um produtor independente, né? Hoje a gente tem as duas outorgas, né? Tanto de autoprodução quanto produtor independente, ele dá essa garantia, olha, o autoprodutor é aquele que ele é dono de uma usina, basicamente, né? Então, essa é uma questão interessante. E aí, ele tem uma certa definição também para as SPS, né, que são a formação das SPS, né, que a gente sabe que ela é um pouquinho diferente do autoprodutor tradicional, que, ou seja, quando a gente fala no autoprodutor tradicional, é aquele que possui, né, a CNPJ da carga e do consumo aí sobre o mesmo agente. Então, tem o mesmo CNPJ, né, o consumidor de carga. Na SPE é um pouquinho diferente, então ela ganha umas regras mais específicas. Então, lá no 414 estabelece isso de uma forma bastante clara, né, colocando nessa questão que é um limite de carga de 3 mega, né, para você se tornar autoprodutor por meio de SPS. Então, você tem que ser um consumidor maior de 3 megas. Né? Ele coloca também uma questão que é muito importante, que é relacionada ao grupo econômico. O grupo econômico, assim, só para talvez mostrar um pouco da dificuldade que é isso hoje, por exemplo, se tem uma empresa que tem vários subsidiários com plantas aí de diversos tipos de produção, para que uma planta seja autoprodutora, ele vai lá e coloca a outorga da usina no mesmo CNPJ daquela subsidiária. No caso, se ele quer que essa mesma autoprodução ela vá para uma outra carga, ela quer mudar, na verdade, né, o foco dessa geração, ele tem que fazer uma transferência de outorga, né, da usina para essa nova carga. Então, a ideia do grupo econômico lá é tentar simplificar isso, e você não precisar a burocracia de fazer transferência de outorga e conseguir, por meio aí de modelagem na CCE, já fazer essa troca como melhor ficaria, né, para a decisão do grupo econômico. Então, eu acho que são basicamente esses três pontos, né? Uma correta incidência dos encargos, né? Deixar muito claro isso em lei, a questão da elegibilidade e aí o grupo econômico. Então, a gente pode dizer que é um projeto extremamente positivo para o autoprodutor.
Sim, sim. Ele traz essa segurança, né? Que nem eu comentei antes, né? Essa segurança a gente tem muito definido lá em bases infralegais, né? Grande parte dela, né? Então, ao trazer isso para uma base legal, ela daria mais segurança aí para o futuro da autoprodução. Legal. E tem outros pontos também no projeto de lei 414 que afetam os autoprodutores por tabela, né? Querendo ou não, eles fazem parte do mercado e tudo que afeta o mercado, de uma forma geral, afeta também os autoprodutores. Vocês querem comentar algum? Eu acho que o principal, talvez, assim, que é uma questão, acho que dúvida do setor todo, né? Quando você fala em separação lastro-energia, né? Você tem aquela série de atributos que precisam ser, de alguma forma, precificados, um leilão, e o autoprodutor, como ele tem esses dois lados da ponta, né, ele compraria dele mesmo esses atributos, né, essa é uma questão que mudaria, mas não é só para o autoprodutor, mudaria o setor todo, né, dentro desse escopo, mas para o autoprodutor, de fato, né, ele teria que também ter essa atenção em relação à parte, né, do que ele chama de lastro, né? Então, um lastro de potência, um lastro de energia, isso tudo mudaria, né, o que tem hoje, né, basicamente, no cotidiano do autoprodutor. Legal. E só uma dúvida, acho que do que a gente tinha programado para o podcast a gente já tratou, mas me surgiu aqui. Gente, o que hoje é de fonte mais interessante para a autoprodução? Até onde eu sei, hidráulica, eólica, solar fazem, mas essas novas, tipo eólica offshore, hidrogênio verde, gás, elas têm uma boa perspectiva também? Na verdade, Natália, a autoprodução é realmente, como a gente até comentei anteriormente, né? Ela nasceu basicamente da hidrelétrica, né? Até porque não só ela, né? Na verdade, boa parte do nosso sistema era hídrico, né? Até 20, 30 anos atrás. Então, até antes mesmo da década de 90, né? Quando a gente teve instituído a figura do autoprodutor, ela vem muito antes disso. Então, a gente até aborda esse ponto no curso, né? Que historicamente a autoprodução existe desde 1934, desde o Código de Águas. E ele veio crescendo muito forte na década de 90 com as fontes basicamente hidrelétricas. Com não só a expansão da geração hidrelétrica no país, não só a autoprodução, mas a expansão da geração hidrelétrica no país, ela reduziu muito em termos de volume, né? Hoje, por questões socioambientais, especialmente, a gente tem uma restrição muito grande para expandir por hidrelétricas. Nós temos visto a autoprodução muito competitiva por meio das fontes solar e eólica. Então, realmente, hoje, a solar e a eólica têm dominado principalmente os principais projetos de autoprodução. E olhando, assim, uma questão talvez mais para o futuro, a gente tem uma aposta muito forte também no hidrogênio. O hidrogênio, basicamente, ele vai ser uma carga muito alta e que tem um custo de energia elétrica embutido para a produção de hidrogênio que hoje beira os 70%. Então, para você fazer o processo de eletrólise hoje, um hidrogênio verde, você teria aí basicamente 70% de custo de energia. E esse perfil de usuário, ele basicamente é muito atrativo para a autoprodução. Então, nós temos enxergado várias plantas de hidrogênio que têm nos procurado, que têm voltado para nós, querendo entender um pouco mais da autoprodução. E, consequentemente, aí a gente também entra no mundo das eólicas offshore, porque boa parte desses projetos, desses memorandos, também tem aí alguma interação com a eólica offshore. A gente até, quando surgiu o próprio decreto da eólica offshore, a gente vê que um dos modelos, dos principais pilares, é a eólica offshore emitida, autorizada por autoprodução, que faz sentido também, assim, que traria talvez um sentido econômico muito grande, quando atrelado, por exemplo, a essas cargas grandes, como a do hidrogênio. Então, assim, temos hoje, sendo sucinto, né, a eólica e a solar sendo os principais vetores aí de desenvolvimento de projetos de autoprodução, mas temos boas expectativas que a autoprodução, que tem tudo a ver com descarbonização, nós só fazer esse parênteses, né? A autoprodução, ela tem esse atrativo muito grande para o consumidor, que é a descarbonização, e então ela deve caminhar muito próxima aí dessas novas
dessas novas tecnologias que a gente que está surgindo também. Legal. E gás, não? Gás natural, assim, nós temos, na verdade, casos, inclusive, dentro da própria associação, mas que são casos em que você tem um gás de processo, de insumo industrial, alguma questão mais nesse sentido, em que você tem como se fosse uma cogeração, no sentido de que você tem um aproveitamento do gás para algum uso e utiliza para a autoprodução. Por quê? Porque hoje, na verdade, a autoprodução, por meio de outras fontes, como eólica e solar, ela é mais competitiva do que o gás. Então, se eu não tiver algum processo em que eu já obtenha esse combustível de alguma forma, é mais difícil você viabilizar aí, economicamente um projeto de autoprodução a gás. Exceto no caso, assim, que a autoprodutora é a própria termoelétrica, né? Aí é um caso à parte. Mas pensando no caso de um consumidor que não é para produzir energia, é um consumidor industrial, residencial, comercial, ele estaria mais interessado aí nas outras fontes. O gás acaba saindo mais caro. Interessante. Legal, meninos. Bom, acho que era isso. A gente comentou, né? Combinou de fazer uma aula bônus, é uma novidade para todo mundo. Se vocês quiserem comentar um pouquinho do que vai ser essa aula bônus, fiquem à vontade. Eu acho que a aula bônus a gente vai pegar, né, tudo que a gente viu lá no curso, né, a gente viu tudo por partes lá e vai aplicar aí no caso prático, né. E é interessante que a gente quer aplicar a questão, obviamente, do cotidiano, né, de como você faz toda aquele cálculo da não incidência de encargos, como você tem essa certa projeção, né, da expectativa aí do investimento, né, mas também a gente pega a parte regulatória, né, de algumas ameaças que a gente viu acontecer aí durante até esses últimos meses, últimos anos, né, e a gente testa lá nesse caso prático isso, olha, se o 414 vir para esse lado e não for assim, e se acontecer isso, não acontecer aquilo, como que vai ficar esse empreendimento? Fica bom, não fica bom? Então a gente vai tentar aí dentro dessa aula discutir, mostrar para vocês um pouquinho desses efeitos aí regulatórios e também financeiros aí dentro do projeto. Perfeito. Só pegar fazer uma analogia, né? Cada uma das aulas a gente pensou bem numa estrutura quase piramidal, né? E você tem uma base em que você tem que construir e vai sedimentando ela cada vez, né? A cada aula com um passo a mais. Então, basicamente, a gente vai começar bem com os fundamentos na aula 1, discutir realmente o que é autoprodução remota, o que é autoprodução no mesmo sítio, quais são as diferenças. E aí nós vamos caminhando a cada uma das aulas para entender quais são os modelos regulatórios, né? Quais são as possibilidades de modelos que nós temos hoje com relação à autoprodução, o que nós temos com relação aos encargos, como contabilizar esses encargos. A gente vai fazendo, sedimentando cada um desses passos e cada uma das aulas a gente vai tentar assim, inserir uma parte prática com relação à aula especificamente. E na última aula, nessa aula bônus, né, nós temos a intenção de trazermos esse consolidado e, assim, aqueles que participarem, né, de todas as aulas ativamente vão ter condição de poder estruturar um projeto realmente conosco. Então, a gente vai fazer ali na aula uma curva de geração, uma curva de carga, e vamos começar a fazer algumas simulações, algumas brincadeiras, para que a gente possa ver, né, e se todo mundo entendeu realmente, de fato, como que funciona a vida do autoprodutor, como que seria aí a possibilidade, dado um caso concreto, de fazer ou não a autoprodução, e em qual modelo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está pensando, então, com boas expectativas para essa aula bônus também. Legal. Se a turma de 2022 não teve, já foi fantástico o curso, esse vai ser melhor ainda. Legal. Vocês querem completar mais alguma informação? Eu queria só falar, né, só complementar uma última questão do 414, né? A gente fez um comentário aqui sobre o 414, mas existem vários 414, né? Isso que a gente queria deixar bem claro, né? E a gente não sabe realmente qual que vai sair. E a gente tem uma avaliação, né? Fizemos uma avaliação, temos trabalhado com isso, com relação aos impactos de cada um deles.
E isso também vai ser uma questão que a gente quer abordar na aula, porque imagino que quem esteja nos ouvindo, que esteja interessado também na autoprodução, esteja interessado em saber quais são as possibilidades com a autoprodução no 414 e nas suas diversidades aí, né? Cada um dos modelos, principalmente nos últimos 2 anos, nós tivemos uma imensa discussão sobre a autoprodução no projeto 414, basicamente na discussão da incidência de encargos, e isso a gente quer refletir no curso para que a gente possa, assim, dar as ferramentas, né, dar a direção para aquele que vai estar acompanhando as aulas conosco, para que possa ter aí a habilidade de saber navegar aí dentro desse projeto também, com relação dentro das aulas, para poder implementar no seu dia a dia, aí, conforme os interesses relacionados à autoprodução. Então, acho que é importante destacar isso, e eu acho que vai ser bem interessante quem puder participar conosco. Legal. Muito bom, meninos. Olha, agradeço a participação no podcast, no curso, como nossos professores, e nos vemos em março, na aula. Até lá, gente. Valeu, tchau, pessoal. Obrigado. Este foi mais um episódio do Redcast, que está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e também na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Até a próxima!